Olá, são 6 horas da tarde em Brasília, eu sou Aline Machado e a partir de agora você assiste à cobertura especial da TV Câmara no dia das eleições municipais. Mais de 140 milhões de eleitores foram às urnas neste domingo em 5.568 municípios para escolher novos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. Entre os candidatos estão 84 deputados federais, a maioria concorrendo a prefeituras. Ao longo desta edição, teremos informações ao vivo do Tribunal Superior Eleitoral e a apuração dos votos nas principais cidades, com foco na análise política e no desempenho dos deputados federais candidatos. Vamos contar também com a participação das emissoras legislativas, com dados sobre a votação nos estados e reportagens sobre o perfil dos candidatos, sobre a campanha com as novas regras da reforma política e outros destaques. Quem nos acompanha nesta primeira hora é o cientista político Márcio Coimbra, mestre em ação política pela Universidade Rei Juan Carlos, Madrid, Espanha, e coordenador do MBA em Relações Institucionais do IBMEC. Domingo, 2 de outubro de 2016. A partir de agora, fique com a gente na cobertura deste dia de exercício da democracia representativa. A gente começa esta cobertura com a participação da repórter Dini Moraes com as primeiras informações sobre a eleição direto do Tribunal Superior Eleitoral. Dini. Olá, Aline. Segundo os últimos dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral, foram mais de 2.000 ocorrências até o momento. 150 candidatos presos e mais de 1.000 não candidatos presos também. Das quase 433 mil urnas usadas em todo o país nas eleições municipais, 3.669 foram substituídas, mas em nenhuma sessão está acontecendo votação manual. O presidente do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, aqui onde a gente está, o ministro Gilmar Mendes, já falou algumas vezes hoje durante o dia. Ele já chegou a falar sobre a chapa da ex-presidente Dilma Rousseff e do atual presidente Michel Temer, falou que o julgamento dessa chapa deve ficar só para o ano que vem. Também falou muito sobre outros assuntos, por exemplo, como a reforma política, que ele disse que é necessária ainda a reforma política, e também a revisão da lei da ficha limpa. Gilmar Mendes também falou sobre essa campanha que está sendo a primeira a não ter, na verdade, doações de empresas, ser só doações de pessoas físicas. Vamos ouvir o que ele falou. Segundo os cálculos de que dispomos, os gastos declarados em 2012 montaram a 6 bilhões e 240 milhões de reais. E agora, nesta eleição, portanto, agora sem doação de pessoa jurídica, portanto, apenas com a doação da pessoa física, nós temos até agora, portanto, ainda teremos 3 dias para computação, para contabilização, 2 bilhões 131 milhões. Portanto, uma diferença significativa, o que talvez reflita no caráter mais modesto, mais econômico do pleito, na campanha, como se está vendo, em função das mudanças ocorridas na legislação, a adoção do modelo de doação de pessoa física. O Gilmar Mendes também falou que essas são umas eleições violentas, tendo em vista que, ao longo de todo o pleito, agora de 2016, pelo menos 20 candidatos foram assassinados. Vale ressaltar que 467 municípios estão com tropas federais para garantir, então, aí a segurança nas eleições do dia de hoje, para que garantiram, as eleições no dia de hoje. Hoje, às 7 horas da noite, está prevista a coletiva do ministro da Defesa, Raul Jungmann, para fazer o balanço sobre a segurança, então, nesses municípios que tiveram tropas federais, e às 8 horas da noite está previsto um novo pronunciamento do presidente aqui do Tribunal Superior Eleitoral. É com você, Aline. Obrigada pelas informações, Dini. Continue com a gente neste dia tão importante da cobertura eleitoral.
E o xadrez político mudou das últimas eleições municipais para cá. Um partido que em 2012 liderava em quantidade de candidaturas, este ano lançou pouco mais que a metade dos postulantes ao cargo de prefeito. Veja na reportagem o sobe e desce do número de candidatos por partido nestas eleições. O xadrez político mudou das últimas eleições municipais para cá. Partidos que em 2012 lideravam em quantidade de candidaturas, este ano lançaram pouco mais que a metade dos postulantes ao cargo de prefeito. E o que se viu foi um sobe e desce no número de candidatos por partido nessas eleições. O PMDB se manteve como o partido com o maior número de candidaturas, 2.313 no total, 25% a mais que o PSDB, que subiu da terceira para a segunda posição, com 1.715 candidatos. PSD, PP e PSB subiram uma posição no ranking cada um. Enquanto isso, o Partido dos Trabalhadores despencou da vice-liderança para o 6º lugar da lista, diminuindo a oferta de 1.759 candidatos em 2012 para somente 981 nesta eleição, queda de 44%. Mesmo com quase 100 candidatos a mais que há 4 anos, o PDT se manteve na 7ª posição do ranking, seguido por PR, PTB e DEM. E quem comenta o sobe e desce dos partidos é Márcio Coimbra, coordenador do MBA em Relações Institucionais do IBMEC. Muito obrigada pela presença aqui no nosso dia de cobertura eleitoral. A gente vê então que pode haver uma mudança muito grande do ganha e perde dos partidos em relação à última eleição municipal. Esta eleição, particularmente, é um pleito de várias variáveis diferentes. Não temos mais financiamento privado, temos variáveis nacionais que talvez repercutam na realidade local, como impeachment, Lava Jato. Qual é a sua avaliação desse provável resultado? Aline, é um prazer estar aqui conversando contigo, com os telespectadores aqui na TV Câmara mais uma vez. Essas eleições, elas realmente trazem um fato novo, como você bem colocou. Nós temos essa eleição municipal como um primeiro experimento depois de todo o escândalo que aconteceu com a Operação Lava Jato. Então, o que isso quer dizer? Se nós vimos antes denúncias de corrupção, onde empresas usavam o seu contato com os políticos para alimentar as campanhas em troca de contratos depois com o governo, nós vimos que se tentou pela primeira vez coibir isso, né? Então, esse financiamento, que não é mais empresarial, ele é o primeiro impacto. E os partidos, Aline, sentiram muito isso. Sentiram muito a ponto de se já cogitar alguns projetos aqui no Congresso Nacional para se voltar ao financiamento empresarial de campanha. Vale a pena ressaltar que em 1989, a campanha que elegeu o ex-presidente Fernando Collor era uma campanha que não aceitava doação empresarial. E este foi um dos principais motivos, né, que levaram àquela questão dos fantasmas, que acabaram levando o impedimento do presidente Collor. E após aquela situação, em função de se cometer muitas fraudes nesse tipo de processo, o que aconteceu? Se mudaram as regras e passou a se autorizar o financiamento empresarial. Ou seja, essa situação já foi assim no passado, já se mudou, agora mudou de novo. Nós precisamos saber para onde nós vamos. E estas eleições municipais, elas são o primeiro laboratório dessa experiência nova desde 92. Laboratório, Márcio, porque os partidos, eles tiveram que fazer uma ginástica eleitoral muito grande, tiveram que sair às ruas, tiveram que recorrer à mídia social, tiveram que colocar mais a cara mesmo dos candidatos nas ruas. O que esses partidos devem ganhar em termos de votos ou perder em termos de votos que deve mudar a configuração da Câmara Municipal, por exemplo? Eu acho que o cenário nacional ele vai influenciar muito nessa campanha municipal. Como nós vimos aqui no VT,
nós vimos acontecer, nesse primeiro momento, uma desidratação já de saída na largada do Partido dos Trabalhadores. Ou seja, o número de candidatos que foram apresentados foi um número muito inferior ao que apareceu antes. Ou seja, o PT está com um claro objetivo de conseguir capitalizar os seus melhores nomes, né, para a sua derrota não ser maior do que é aquela que se imagina que pode ser. E eu acho que o termômetro disso, Aline, vai ser muito a eleição de São Paulo. Se o Fernando Haddad passar para o segundo turno em São Paulo, isso vai ser ainda um respiro do PT, é tudo que o PT deseja. Mas se o Fernando Haddad realmente não chegar nem ao segundo turno em São Paulo, aí sim o tamanho da derrota para o PT vai ser muito grande. Bom, nós estamos falando sobre o financiamento empresarial e sobre o perfil dos candidatos que ganhariam ou perderiam nesta eleição. A partir desse momento, se junta a nós o cientista político da UNB, Ricardo Caldas. Muito obrigada pela sua presença aqui. Ricardo Caldas, qual seria a sua projeção de resultado para essa eleição? Que tipo de perfil de candidato perderia? Que tipo de perfil de candidato já larga com vantagem? Bom, essa eleição é preciso que se diga. Bom, antes de mais nada, agradeço pelo convite e é um prazer estar aqui com vocês, como sempre. Gostaria de dizer que essa eleição é uma eleição atípica porque nós temos, pela primeira vez, a proibição de doação de empresas. Então, é uma eleição, vou dizer assim, atípica ou laboratório. Nesse contexto, dois tipos de candidatos se destacam. Os chamados incumbentes, ou seja, quem já está no poder leva uma clara vantagem de exposição, de apresentação de ideias, até mesmo de um pouco de controle da agenda. E nós temos um novo tipo de candidato também que surgiu, que é o candidato empresarial, o candidato empresário, que ele pode financiar a sua própria campanha. Dentro dessa ideia geral, eu diria que nós temos dois grandes tipos de candidatos. Nós temos os insiders, ou candidatos do sistema, e nós temos os outsiders, aqueles que têm um discurso contra o sistema. Não dá para dizer ainda agora, nesse primeiro turno, qual vai ganhar. Mas o que a gente está observando claramente em todas as capitais é que vai restar pelo menos um candidato com discurso outsider e um candidato do sistema buscando a reeleição ou buscando a defesa do governo, né? Eu só queria fazer talvez um pequeno adendo ao professor Márcio, né? Em relação à questão de São Paulo, eu gostaria de mencionar uma outra capital que está sendo observada com muito cuidado, que é Porto Alegre, onde nós temos um candidato do Partido dos Trabalhadores com chances reais também de chegar ao segundo turno. Então eu diria que na verdade nós temos duas capitais que estão sendo vistas com muito cuidado pelo partido. No caso de Rio Branco, a gente tem uma vitória já quase certa, pelo menos é o esperado pelas pesquisas de opinião. Mas eu diria que a grande atenção do Partido dos Trabalhadores hoje é com Porto Alegre em primeiro lugar e São Paulo em segundo. É emblemático, né, Ricardo? Se você me permite o comentário, porque Porto Alegre foi aquele primeiro lugar, berço do PT, onde surgiu o modelo petista de administração, ou seja, perder no seu berço político teria um significado muito grande. Por isso que é importante uma vitória em Porto Alegre, talvez até um pouco mais do que São Paulo. São Paulo, eu diria que as esperanças do partido lá estão minguando. Agora ainda restou um pouquinho ali em Porto Alegre que o candidato deu um fôlego assim até surpreendente, empatando com o terceiro colocado. Eles estão tecnicamente empatados. Agora, alguns especialistas dizem aquilo que vocês acabaram de mencionar aqui, que é que o banimento do financiamento empresarial dá margem a que aqueles candidatos ricos saiam com vantagem. Mas, ao mesmo tempo, nós temos o teto de gastos. Então, não é que o candidato pobre vá arrecadar mais, mas o candidato rico ele tem um teto, ele não pode passar desse teto. Então, a lei ela não tem um equilíbrio, um certo equilíbrio nesse sentido? Me permite um comentário? Na verdade, isso só estimulou o Caixa 2. Talvez a gente tenha uma campanha com recordes de Caixa 2, porque como você não tem como declarar, você estimulou todas as doações praticamente a irem para a ilegalidade. O candidato que já tem um patrimônio, e eu só queria fazer uma pontuação no que você disse, né? Eu diria que é para o empresário e para o que já está, e para o incumbente. Então, o prefeito que já está no cargo, é claro que ele já tem uma exposição incomparável com o que está com o novato, né, o outsider. E eu colocaria o empresário nesse grupo do outsider. Agora, você tem várias maneiras de fazer gastos de campanha sem declarar. Então, por exemplo, você tem
já uma tradição de publicações, você já trabalha com uma gráfica, você continua trabalhando com aquela gráfica e você continua declarando que você está fazendo as mesmas atividades que fazia antes de campanha. Só que o produto que ela não te entrega não é o produto pré-campanha, é o que você precisar, o santinho, o folders, tal, programa. Então, na verdade, a gente tem muitos gastos que nunca vão aparecer, que nunca vão chegar ao domínio público. Por isso que eu pessoalmente, eu discordo da maneira como foi colocado nessa eleição. E como é que os candidatos evangélicos se situam nesse cenário? Eles se situam num posicionamento agora muito favorável, porque há um deslocamento do voto da centro-esquerda para a centro-direita no país, né? Nós vamos ver isso. O Brasil tem essa tradição patrimonialista, né? O Brasil gosta da intervenção do Estado na economia, é o que eu sempre digo. E esse pêndulo está se movendo. Continua com a intervenção do Estado na economia, mas ele vem da esquerda, da centro-esquerda para a centro-direita. Por isso a gente vê ascensões de nomes como Crivella, a votação que a gente vai ver do Russomano e a eleição de lideranças evangélicas também em vários outros lugares. Voltando à questão do financiamento e conectando com isso, os evangélicos conseguem ter vantagem também neste tipo de eleição, porque eles já têm uma capacidade mobilizadora dentro dos seus centros, natural, né? E o que leva os seus candidatos a conseguirem uma votação mais robusta. Se nós somarmos isso ao movimento do pêndulo de desilusão do PT, né, e crescimento dessas candidaturas evangélicas, sem o financiamento empresarial de campanha, isso tudo potencializa esse tipo de candidato hoje nessas eleições. Ricardo, quer comentar? Em seguida, Sim. A gente vai para Curitiba. Eu só gostaria de acrescentar que esse aspecto é interessante, que ele se dá essencialmente com a entrada da Igreja Universal no sistema político. Porque a igreja que participava essencialmente era a Igreja Católica, ela tinha os candidatos que ela simpatizava, até tivemos vários padres, né, como deputados, mas a Igreja Universal ela mudou um pouco esse equilíbrio, ela começou a lançar os seus candidatos, ela tem seu próprio partido, e isso fez com que as outras igrejas também tivessem que lançar os seus candidatos. Então ela acabou estimulando a competição dentro vamos dizer assim, dentro da origem religiosa, dentro desse segmento, as outras igrejas começaram a lançar candidatos para não perder espaço para ela. Então isso fez com que houvesse uma grande concorrência e até com o aspecto que já foi mencionado pelo professor, a questão da mobilização para que os seus candidatos fossem eleitos. Então isso explica por que você teve um aumento do número de candidatos evangélicos, tanto da Igreja Universal quanto da Assembleia de Deus, que que concorre mais próxima dela, embora as estratégias dela sejam diferentes. A Igreja Universal tem uma estratégia mais centralizadora, enquanto que a Assembleia é uma estratégia mais descentralizada de apoio aos candidatos. Vamos agora então aos números de Curitiba, que nós já temos no telão. Rafael Greca, PMM, segundo turno, 38,38%. Ney Leprevost, PSD, 23,66%. Gustavo Fruit, do PDT, 20,03%. Brancos e nulos, 0,14%. Urnas apuradas, 100%. O resultado já era o esperado. Como sempre, Curitiba fechando em primeiro, né? Paraná sempre fechando em primeiro lugar. A gente vê aí o declínio, né, de um incumbente, né, que é o Gustavo Fruit, né, que já era o prefeito. Nós vemos dois nomes, um que é um ex-prefeito e o candidato que chega em segundo lugar já vinha num crescimento, né, já vinha num crescimento muito grande nas últimas pesquisas, né. Então, o Greca poderia ter vencido no primeiro turno, teve umas declarações desastradas aí na reta final de campanha e isso afetou um pouco, né? Agora, no segundo turno, essas forças elas podem se reordenar porque o Leprevost vinha de um crescimento grande. Ele vinha no que a gente chama nos Estados Unidos de um bom momentum, né? Então, ele vem crescendo e aí esse segundo turno aí ele pode ter uma característica um pouco indefinida em Curitiba. Não sei se é possível voltar ao slide anterior. Podemos voltar à situação de Curitiba? Mas o que é interessante destacar aqui é a vitória que foi me perguntado, né? É a vitória dos outsiders. Então você tem realmente, e isso vai se replicar no Brasil inteiro, a vitória de partidos pequenos, partidos até desconhecidos. Então vejam ali, PMN é um partido sem tradição nenhuma nacional, né? Então isso provavelmente ele vai aparecer, o Partido Humanista também em outros
em outros estados. O PSD é um partido muito pequeno ainda, mas né, em crescimento, né? Mas então a gente vai ver esse fenômeno do outsider e ele vai se repetir em várias capitais. É muito interessante esse fenômeno. E, professor Ricardo, uma desidratação da esquerda, né? Com certeza. PDT. Isso, e do próprio Partido dos Trabalhadores, e interessante, né, o PMDB, quer dizer, os dois partidos mais tradicionais ligados ao governo passado, né, o PMDB e o PT, os dois tendo uma derrota muito forte, né? Esse quadro me remete a duas dúvidas. Há uma expectativa de elevação devido à crise política e crise econômica dos votos nulos e brancos. Isso deve se consolidar por todo o Brasil e também deve se consolidar pelo Brasil a questão da decadência da esquerda e a ascensão da direita? Ali, não sei se ali essa numeração está correta, mas ali fala que o número de brancos e nulos foi relativamente pequeno. O que eu vejo é um aumento do voto de protesto. E o voto de protesto acaba desaguando num candidato novo, num nome diferente, às vezes sem chance, de um partido não conhecido, não tradicional. Então eu diria que o voto de protesto vai assim contra quem que eu estou votando. Então é um voto do contra. Eu não quero A, não quero o partido A e não quero o partido B. Quais são as alternativas que eu disponho? Eu tenho aqui o partido X, Y e Z. Eu vou num deles. Então eu acredito muito nessa canalização. Eu acredito que o eleitor está preocupado em não perder o voto e não permitir que um partido que ele não quer continue. O eleitor, na sua opinião, já entende que o voto nulo em branco já vai para o primeiro lugar, para aquele candidato que naturalmente ele não quer eleger. Ele já tem esse voto estratégico na mente. Eu não diria que todos, mas em grande maioria eu acredito que sim. Essa pessoa que tende a votar dessa forma, ela já tem isso na cabeça, né? Porque ele tende a votar nulo e branco, então ele tende a fazer o voto de protesto. Eu concordo com o professor Ricardo, é exatamente esse movimento que a gente vai ver. Esse voto de protesto aparece em Curitiba, ele vai aparecer em São Paulo, ele vai aparecer em todos, principalmente em Belo Horizonte também, né, com o Partido Humanista. Sim, perfeitamente. Vai acontecer, a gente vai ver isso em várias capitais. Porque se aquele número estiver correto, até me surpreende, brancos e nulos 0,14%, eu não fazia tempo que eu não via. Porque as pesquisas estavam indicando um número muito alto de votos nulos e brancos nesta eleição. Mas aí eu penso que às vezes há uma confusão entre indecisos e votos brancos, porque o eleitor brasileiro tradicionalmente ele está votando na última hora. Tem pesquisas mostrando que ele se decide, às vezes, em 10 minutos, 15 minutos, quando ele está a caminho da urna, que ele toma a decisão final. Então, muita gente, lendo os votos indecisos, pensa que aqueles votos vão virar em branco. Mas, na verdade, eu estou impressionado. Se esse número for verdadeiro de brancos e nulos, provavelmente é um recorde baixo. Eu não sei se o professor tem essa mesma leitura. Eu não lembro de uma eleição com votos, com uma porcentagem tão pequena de votos brancos e nulos. Então eu diria que o voto útil está se cristalizando. Não quero perder meu voto e eu vou votar em alguém que tenha pelo menos um discurso de oposição a tudo que está aí. Tudo que está aí é um mundo, né? É uma miscelânea, sim. É uma miscelânea. Daqui a pouquinho a gente continua vendo resultados eleitorais e esta eleição para prefeitos e vereadores bateu um recorde. Cerca de 2.500 candidatos foram barrados pela lei da ficha limpa, que veta a candidatura de políticos condenados pela Justiça em decisão de órgão colegiado, mesmo que o processo ainda não tenha chegado ao fim. Em vigor desde 2010, a lei também tornou mais rígidas as normas para tornar um político inelegível. A Lei da Ficha Limpa é um projeto de iniciativa popular idealizado por um grupo de juristas que reuniu cerca de 1.600.000 assinaturas com o objetivo de aumentar a idoneidade dos candidatos nas eleições. A lei barra os candidatos com contas relativas ao cargo ou função pública rejeitadas. Também fica impedido de disputar a eleição o político que teve condenação em segunda instância por crimes como lavagem de dinheiro, corrupção e peculato, entre outros motivos. Depois de aprovado na Câmara e no Senado, o projeto foi sancionado pela Presidência da República e transformado em lei em 2010. Em seu primeiro ano de vigência nas eleições gerais, cerca de 250 candidatos seriam barrados pela lei da ficha limpa. Mas o STF acabou determinando que a lei não valeria para aquela eleição por ter sido aprovada há menos de um ano da realização do pleito. Em 2012, na primeira eleição com a lei da ficha limpa efetivamente em vigor, cerca de 900 candidatos a prefeito e vereador foram barrados. Em 2014, a lei valeu pela primeira vez nas eleições gerais.
pouco mais de 250 políticos foram penalizados. Em 2016, durante as eleições municipais, um recorde: 2.500 candidatos foram enquadrados na lei. E este número poderia ser ainda maior. É que em agosto deste ano, o Supremo Tribunal Federal determinou que as câmaras de vereadores é que darão a palavra final sobre as contas dos prefeitos e não mais os tribunais de contas municipais. Esta decisão do STF liberou a candidatura de pelo menos 6.000 políticos. O cientista político André César disse que o crescimento do número de candidatos barrados nestas eleições se deu pelo aperfeiçoamento do trabalho feito dentro dos tribunais eleitorais. É uma lei relativamente nova, né? São poucas eleições há poucas eleições ela está em vigor, então é natural que você tenha, a partir desse aprimoramento, um aumento da coleta de nomes de pessoas e potenciais candidatos ou candidatos, pré-candidatos, como queira chamar, que se incluam naquele rol dos que não podem assumir um cargo eletivo. Roberto Carlos Pontes, consultor legislativo da Câmara, explica que muitos políticos sequer tentaram se candidatar porque já sabiam que seriam barrados. Mas para ele, o componente mais importante da urna continua sendo o eleitor. Esse juízo de votar ou não votar em alguém que foi condenado, mesmo não houvesse a lei da ficha limpa, já podia ser feito pelo eleitor. E o eleitor poderia dizer: não vou votar no candidato A porque ele tem uma condenação. Vou preferir votar no candidato B, sobre quem não pesa nenhuma suspeita. Esse papel do eleitor não é o legislador, não é a lei que vai fazer, é ele que tem que fazer. Continuamos neste dia de cobertura eleitoral, conversando com os cientistas políticos Ricardo Caldas, da UNB, e Márcio Coimbra, do IBMEC. Qual a avaliação de vocês, o balanço da lei da ficha limpa? Tem algumas lacunas? O ministro Gilmar Mendes já colocou algumas posições contrárias à lei. Qual a opinião de vocês? Eu tenho a ideia, o espírito dela é positivo, mas a execução dela é negativa. Assim, ela não deu os resultados esperados. A gente ainda continua com um grande número de congressistas, tanto na Câmara quanto no Senado, que são alvos de processo. A gente não está conseguindo evitar isso. Eles têm conseguido fugir até pelo uso do fórum privilegiado. Então essa lei ela tem que ser entendida e ela precisa ser colocada em prática juntamente com a questão da discussão do fórum privilegiado, porque você acaba atrasando os processos vão para outras esferas, para o STJ, para o STF, então você não tem as condenações, a nossa justiça ela é muito lenta e quando você não tem as condenações, então você não tem, na verdade, a aplicação na prática da lei da ficha limpa. Eu diria que a gente precisa aperfeiçoar a lei ainda mais. Eu até tenho sugestões, eu acredito que não basta uma condenação na primeira instância por órgão colegiado ou segunda instância em qualquer nível. Eu acho que a gente deveria também pensar no futuro em um político que já fosse réu em 3 processos, por exemplo, já não existe mais a presunção de inocência. Você pode ser inocente em 1, mas não em 3 ou 4 ou 5. Então eu acho que a gente precisa avançar nesse sentido para que a lei seja aperfeiçoada. Ela atinge muito candidatos a vereador e a prefeito, mas ela não é efetiva em candidatos a governador, a senador, deputado federal e a presidente. E outro ponto negativo da lei, na minha avaliação, é a dobradinha, não é? Porque quando o político, por exemplo, é considerado ficha suja, ele pode ainda colocar a esposa para concorrer. Por essa função, está óbvia a substituição. Exatamente. O sistema acaba criando mecanismos para se autodefender, né? A gente tem visto isso, inclusive, em relação à Lava Jato, que a gente tem visto que os políticos estão tentando criar algum tipo de blindagem. Nós já vimos movimentos no Senado, nós já vimos movimentos na Câmara nesse sentido, né? E esses movimentos de blindagem é que podem acabar estragando toda a essência da lei. E eu concordo com o professor Ricardo. Eu acho que a gente não pode falar de ficha limpa falando de foro privilegiado, né? Eu acho que quem está dentro do sistema e conseguiu se eleger antes disso, consegue se blindar. E outros não conseguem entrar. Agora a gente precisa fazer uma limpeza nos que estão dentro, porque hoje eles estão abrigados dentro do foro privilegiado. E para isso nós já temos também alguns projetos que estão tramitando aqui na
na casa, né? Tanto na Câmara quanto no Senado. E sem entrar em polêmica, mas entrando, nós tivemos o caso agora famoso esse ano da nossa ex-presidente da República, que foi condenada no impeachment, sem entrar no mérito, mas ela ficou absolvida de qualquer tipo de condenação, então ela está absolutamente livre, ela não cai tecnicamente no ficha limpa para concorrer a qualquer cargo, seja no plano municipal, estadual. É porque tem aquela polêmica que para o presidente da República vale a Constituição, não uma lei que é infraconstitucional, Exatamente. que pegaria outro tipo de político. Então, mas digo assim, pelo princípio, né, então, quer dizer, só para mostrar as lacunas da lei, né? Porque na época nem se cogitou isso, porque acreditou-se que não seria nem necessário, uma vez que ela já estava prevista na Constituição. Mas esse é apenas mais um exemplo das lacunas que existem na lei do ficha limpa. O fatiamento, Foi. O fatiamento da Constituição foi um absurdo, né? E pode ser estendido, me permita, né, complementar. Claro. Então você pode usar esse exemplo, que é um exemplo agora, né, vamos dizer assim, num plano federal, que vai ser discutido pelo Supremo naturalmente, embora já tenha algumas decisões individuais, mas no futuro um deputado ou senador que for cassado vai poder pedir o mesmo tratamento. Exato. O Vamos, fatiamento então. que aconteceu, só para fechar, acabou ferindo essa essência da lei, né? Porque afinal de contas ele acabou atacando a decisão de um órgão colegiado, né? Ou seja, ela foi condenada por um órgão colegiado. Para mim, está claro que ela está enquadrada dentro da lei da Mas ficha não se limpa. pode aplicar por analogia. Já há um entendimento nesse sentido. Quer dizer, então só para mostrar as limitações da lei de ficha limpa. Claro. Vamos acompanhar outros números desta eleição municipal. Nós temos agora no telão a situação de Palmas. Carlos Amasta, do PSB, foi eleito com 52,38% dos votos. Raul Filho, em segundo lugar, 31,43%. Cláudia Leles, do PV, 10%. Brancos e nulos, 0,1%. Urnas apuradas, 100%. Já é o resultado definitivo. Outros candidatos que ficaram ali em último lugar: Zé Roberto, do PT, 3,71%, Sargento Aragão, do PEN, 2,46%. Posso fazer um comentário? É possível voltar o slide? Podemos voltar para a primeira tela de Palmas, então? Um fenômeno que a gente vai observar Com o candidato eleito. Um fenômeno que eu acredito que a gente vai observar um pouco esse ano, e esse já é um exemplo disso, é uma ligeira substituição. O professor Márcio falou da questão do voto do centro-esquerda, de centro-esquerda. Eu vejo uma leve substituição, para não dizer uma forte substituição, do voto que era tradicionalmente no Partido dos Trabalhadores e no Partido Democrático Trabalhista, no PSB. O PSB está se apresentando como uma alternativa para aqueles eleitores que se consideram, têm uma autoimagem como de centro-esquerda ou de esquerda, não querem votar em um partido conservador, aí é diferente daquilo que a gente estava pensando, não querem ir nessa maré conservadora, e o que sobrou para mim? Na verdade, o PSB, em 2012, já tinha eleito o maior número de candidatos nas capitais. Isso. Mas naquele momento ele estava ainda muito próximo do governo passado, então havia até uma certa... Agora ele já se deslocou no espectro político partidário e, na sua opinião, continua em ascensão. É bom lembrar que é um PSB sem Eduardo Campos. Sim. Na última eleição municipal era um PSB com Eduardo Campos. Verdade. Mas o fenômeno que falou foi referente também aos governadores, né? A gente teve um grande número de governadores. Mas é interessante justamente esse aspecto, quer dizer, é o PSB, que é um partido de esquerda de oposição. Sim, que votou a favor do impedimento da presidenta da República. Em grande maioria. Então, quer dizer, ele está se apresentando como uma alternativa de esquerda ao Partido dos Trabalhadores. Então, o maior concorrente do PT no futuro não será o PSDB nem o PMDB, será o próprio PSB que ele vai querer ocupar esse espaço de centro-esquerda, e isso é muito preocupante para o partido. E nesta eleição municipal, na opinião de vocês, essas posições, elas se consolidam dos partidos no xadrez político? Eu acredito que há uma consolidação desse voto da esquerda longe do PT, né? O PT perde muito com isso, mas a gente continua tendo um voto de esquerda. Esse voto de esquerda vai buscar, digamos, algum tipo de pureza. Vai buscar o PSB, vai buscar o PCdoB, vai buscar o PSOL, vai buscar todos esses partidos. Mas há aquele percentual de voto de centro-esquerda, que votava com ele, que está se deslocando para outros partidos. Aonde isso vai dar, se isso vai se consolidar nesses outros partidos, ainda não dá para dizer. E eu não acredito em partidos que esse voto se desloque para partidos como
PSDB, PMDB, ele tende a ir para partidos como PTB, PR, PSC, esse voto tende a se deslocar nesse sentido. O sistema político partidário deve ficar ainda mais pulverizado, então? Eu acredito que sim, ele vai começar a se pulverizar nesses partidos do dito centrão, aqui na Câmara dos Deputados. A gente sabe, o centrão, o número de deputados que já tem. Em torno de 200. Exatamente, é uma força política brutal, é uma força política de centro-direita, né? E no polo da centro-esquerda, a gente vê uma migração desses votos para um centro e para um centro-direita. É isso que a gente vê acontecendo aos poucos, isso é um movimento, né? O eleitorado ainda está em movimento. E a gente tem que ver aonde vão se apresentar os outsiders. Os outsiders estão se apresentando hoje na centro-direita, à exceção do João Dória no PSDB, que é interessante, que não é uma centro-direita, né? O PSDB é um partido de centro-esquerda. A gente vê claramente uma tendência desse eleitorado, porque o outsider, ele consegue, ele tende a se eleger mais pelos partidos de centro-direita. Eu concordo com o professor, eu diria que neste ano de 2016, o que a gente está vendo são grandes tendências, mas a questão da Câmara realmente a gente só vai poder ver em 2018, por causa da questão da fragmentação partidária. E a gente esqueceu de mencionar, mas acho que é importante mencionar também a rede, que ela tem tanto eleitores conservadores quanto eleitores de centro-esquerda. Ela consegue pegar um pouco o arco partidário pelas diferentes manifestações, diferentes grupos que estão dentro dela. Alguns candidatos a deputados do PT descontentes aqui na Câmara foram para a rede. O caso do deputado Molon, lá do Rio de Janeiro, então, que era do Partido dos Trabalhadores. E você também vai ter lá pessoas muito conservadoras, até evangélicas. Então, é um partido interessante, porque ele tem uma proposta nova, né, e tal, e quer cobrir os diferentes arcos, né? Mas acho que isso só em 2018 que a gente vai ter uma ideia melhor. Agora, nós falamos aqui sobre a Lava Jato, a repercussão que a Lava Jato deve ter ou se terá numa eleição local. Falamos sobre o impedimento da presidenta, se terá alguma repercussão na eleição local. Falamos sobre o banimento do financiamento empresarial nesta eleição local. Vamos falar também sobre uma variável um pouco nova não, porque a gente já teve casos de violência em eleições passadas, mas parece que há um acirramento das questões de violência no Brasil. Nós preparamos uma reportagem para a gente comentar depois e vamos assistir agora, então, por que a violência tem aumentado, especialmente nas questões eleitorais. Nós estamos com um problema de áudio e voltamos daqui a pouquinho com a reportagem e vamos comentar sobre o acirramento das questões da violência no Brasil com Márcio Coimbra, coordenador do MBA de Relações Internacionais Institucionais do IBMEC, e Ricardo Caldas, doutor em Ciência Política e de Relações Internacionais da UNB. Sobre as questões de violência, o que está acontecendo no Brasil e qual o posicionamento do Tribunal Superior Eleitoral, porque, como se sabe, no Brasil há um tribunal que concentra toda a regulação das questões das eleições. O que se espera do TSE nessa questão? Bom, o que eu diria, assim, como fenômeno amplo, né, o que a gente está vendo também é um questionamento das oligarquias no plano local. Então, às vezes a gente se concentra muito no plano federal, fala do partido A, partido B, mas a gente esquece o que está acontecendo no plano estadual e no plano municipal. Então, eu participei muito de pesquisas, né, em municípios, e a gente vê às vezes o mesmo grupo no município por 20, 30, 40, 50 anos. Então, talvez essa eleição desse ano seja assim, um símbolo também, e a violência é uma prova disso, né, do questionamento dessas oligarquias locais também. Então, a gente provavelmente vai ter, isso precisa ser ainda mais estudado, mas uma mobilização maior, um interesse maior nas campanhas locais, que fez com que vários candidatos que davam sua eleição como certa, tiveram, de repente, surpresas, viram que não iam conquistar nas urnas e foram para a violência física. E não sei se houve uma preocupação maior de documentação, mas a impressão que eu tenho que é uma das maiores, um dos maiores registros nos últimos tempos. A questão do TSE, o que eu vejo que é o mais importante, é a questão da tempestividade, ou seja, dar uma resposta a tempo, no momento oportuno. Nós não podemos ter uma justiça lenta, até porque as eleições têm prazo
caso específico. Então, uma demanda que chega inicialmente no TRE, provavelmente vai chegar no plano local e depois que for levado para o TSE, o que se espera, né, que o cidadão ou um analista como nós ou os políticos mesmo, os atores esperam, é que haja uma resposta imediata. Antes do Márcio comentar, nós temos o nosso som restabelecido. Gostaria de chamar a reportagem sobre o aumento da violência com esses números. Segundo o site, o estado com o maior número de homicídios entre candidatos é o Rio de Janeiro, com 5 ocorrências. Também foram registrados assassinatos em outros 11 estados. 3 casos ocorreram na Bahia e 2 em São Paulo e no Ceará. Acre, Alagoas, Goiás, Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Tocantins tiveram um candidato morto por atos de violência. Entre as vítimas, 6 eram do PSDB e 2 do PMDB, do PTB e do PRB. PCdoB, PDT, PEN, PMB, PP, PSB, PSL e PTC também perderam candidatos assassinados. A reportagem ressalta que, por não haver registros das eleições passadas, não é possível afirmar se esta é a eleição mais violenta realizada no país. O próprio Tribunal Superior Eleitoral não dispõe de informações sobre a causa da morte dos mais de 100 candidatos que faleceram desde que registraram a candidatura em agosto. Em Goiás, na quarta-feira, um atentado resultou nas mortes do candidato à prefeitura de Itumbiara, José Gomes Rocha, de um policial e do atirador. O vice-governador do estado, José Eliton, do PSDB, estava no local e foi ferido. O agressor, identificado como um funcionário da prefeitura, foi morto. Para continuar conversando sobre a violência nas questões eleitorais, eu converso com Márcio Coimbra, coordenador do MBA em Relações Institucionais do IBMEC, e Ricardo Caldas, doutor em Ciência Política pela UNB. Márcio, então, você ficou de comentar o acirramento da questão da violência? Aline, isso acho que a gente ainda vão ter estudos mais aprofundados sobre isso, mas eu acredito que essa mudança no tipo de financiamento das campanhas eleitorais mudou a dinâmica de muitas campanhas. E mudando a dinâmica de muitas campanhas, elas acabam trazendo mudanças e acabam trazendo fricções no sistema. E eu acredito que esse acirramento da violência, ele tenha uma ponta dentro do tipo de financiamento que acabou sendo mudado, e este tipo de financiamento acarretou campanhas diferentes acarretam nomes diferentes, dinâmicas diferentes, e os ânimos podem terem se acirrado. Participação de milícias nas campanhas eleitorais? Com certeza. Quando o sistema muda, novos atores passam a ocupar outros lugares. Como nós vemos no Rio de Janeiro, com o acirramento da violência, com o assassinato de vários candidatos, a gente pode assegurar que sim, existiu ali a presença de milícias, porque a gente sabe que elas fazem parte dessa dinâmica do voto, né? Procuram eleger os seus candidatos, procuram fazer esse clima de pressão, e eu acredito que sim, com a ausência do financiamento empresarial, outros atores começam a ter mais proeminência, e isso pode ter acirrado, sim, a questão da violência. Ricardo, gostaria de comentar, antes da gente observar Mato Grosso, o resultado? Eu achei interessante a observação dele, só gostaria de reforçar o ponto de que, com essa mudança eleitoral quase que em cima, quer dizer, você mudou as regras do jogo, muitos atores não sabiam como agir, e muitos podem ter apelado, assim, vindo a possibilidade de perder o seu impériozinho local, e aí podem ter recorrido a esses métodos. Vamos observar agora o estado do Mato Grosso. Antes do intervalo, nós vamos saber das eleições no estado do Mato Grosso, onde 378 candidatos concorrem a cargos de prefeito e mais de 9.000 disputam vagas nas câmaras municipais. Também fica em Mato Grosso o menor colégio eleitoral do país. A reportagem é de Francesca Bogo, da TV Assembleia de Mato Grosso. Fica em Mato Grosso o menor colégio eleitoral do país. O município de Araguainha, a 450 quilômetros de Cuiabá, tem apenas 954 eleitores, que irão eleger seus representantes por meio do voto direto e secreto.
Ao todo, Mato Grosso conta com 2.200.000 eleitores, distribuídos em 141 municípios. Em Cuiabá, o único colégio eleitoral com mais de 200.000 eleitores, onde pode haver segundo turno, 6 candidatos disputam a prefeitura e 3 deles lideram as pesquisas. Emanuel Pinheiro, Procurador Mauro e Wilson Santos. Em razão da enorme extensão territorial de Mato Grosso, a expectativa do TRE é que 100% dos votos estejam apurados por volta das 11 horas da noite. Nós temos aí 31 aldeias indígenas em que funcionam as sessões eleitorais. Nós temos locais que duram mais de 10 horas até chegar nessa localidade de dificílimo acesso. Nesses locais nós vamos continuar apurando através de telefones satelitais, chamado BIGAN. Lá da própria ponta, o técnico meu vai estar lá na ponta e vai transmitir esse resultado via satélite. Nós estamos no finalzinho da nossa primeira hora de cobertura eleitoral, ainda não temos o resultado das grandes capitais, mas qual seria a expectativa de vocês e alguma surpresa que a gente deve esperar por aí? Eu acho que tem 3 grandes capitais que precisam ter atenção. Na verdade, 4. Vamos falar de São Paulo, Rio, Porto Alegre e Belo Horizonte. Belo Horizonte a gente já sabe que tem um segundo turno praticamente já encaminhado, né? Entre o candidato Calil e João Leite, né? Porto Alegre, a gente precisa saber quem vai para o segundo turno com o candidato PMDB, Sebastião Melo, que pareceu bem na frente, se é o PSDB do Nelson Marquesan ou se vai ser o PT do Raul Ponte. No Rio de Janeiro, a gente precisa verificar com quem o Crivella vai para o segundo turno. O senador Crivella pode ir com o Marcelo Freixo, que é o que aparece na pesquisa de boca de urna, com 20%, né? E aí haveria uma polarização direita-esquerda no Rio muito grande. E 2 outsiders. E a possibilidade do Dória ganhar no primeiro turno. 48% deu o Datafolha, se eu não me engano, de votos válidos para o Dória, né? E num segundo lugar, ainda indefinido, a gente poderia ter aí o Fernando Haddad, aparece na frente no Datafolha, mas a apuração aí aparece isso já meio embolado com o deputado Russomano, né? E eu acho que o Dória é realmente o grande símbolo dessa eleição. Ele é o símbolo do outsider. Ele foi um dos que mais investiu, né? Dinheiro próprio do bolso na campanha. Exatamente. Ele é um produto dessa dinâmica da nova lei eleitoral, dessa eleição e desse movimento internacional de rejeição aos políticos tradicionais, que a gente vê com a saída do Reino Unido da União Europeia, a Espanha não conseguindo formar um governo há um ano, o Trump, a indicação do Trump para as eleições americanas, né? E os outsiders começam a aparecer no Brasil, né, Aline? É um processo que começou. A gente vai ter que ver em 2018 aonde que ele vai acabar, né? Ricardo? Eu só queria reforçar isso. Eu acredito que esse processo de outsiders não está no final, pelo contrário, longe disso. Então a tendência agora é essa e é importante a gente refletir sobre esse voto e essa discussão com certeza será feita. Quer dizer, com a abolição das doações empresariais, será que nós privilegiamos um tipo de candidato com perfil específico, como os empresários, que podem fazer campanha sem doação do partido? Quer dizer, é isso que a democracia está esperando? Então, eu acho que essa questão vai ficar. Bem rapidamente, ainda 2 estados com resultados. Vitória, Luciano Rezende, PPS, segundo turno, 43,82%. Amaro Neto, SD, segundo turno, 35,52%. Lelo Coimbra, do PMDB, 14,32%. A gente se pergunta, né, onde estão os grandes partidos? PMDB e PT atrás, PPS e Solidariedade na frente. Sim, os outsiders de novo. Os outsiders de novo. Os últimos colocados. Eu acredito que essas eleições vão ser as eleições dos outsiders. Exatamente. Temos o próximo estado na tela agora. Além de Vitória, não temos o outro estado, então. Daqui a pouquinho nós mostramos mais um estado, além da vitória dos outsiders, que seria uma provável característica desta eleição. Qual a outra característica marcante, bem rapidamente, antes da gente encerrar esse bloco? Sem dúvida alguma, é a derrocada do PT em função da Lava Jato, em função do impeachment, Na sua opinião, função de então, todos os chega no escândalos. município?
chega no município, chega. Eu diria que uma frase seria a nacionalização das campanhas locais. Exatamente. Então, a discussão nacional foi mais importante que a discussão local. Agora, eu queria acrescentar uma outra característica, que seria a vitória dos pequenos. Então, ela está dando muito estímulo aos pequenos partidos como alternativas, e isso vai se refletir na campanha presidencial daqui a 2 anos. E a pulverização. A gente pode estar prestes a uma campanha, Aline, muito parecida com a de 89. Aonde nós vamos ter vários nomes grandes, pulverizados, e alguém por um partido pequeno, como estão sendo os grandes protagonistas da noite de hoje, né? Alguém de um partido pequeno pode vir por fora e resolver a parada e ganhar a eleição. Muito obrigada pela presença aqui, Márcio Coimbra Obrigado. e Ricardo Caldas. Eu agradeço o convite. A gente vai fazer um pequeno intervalo e, na sequência, você continua acompanhando ao vivo a cobertura das eleições com Lincoln Macário. Ele vai receber Telson Ferreira, desembargador eleitoral do TRE-DF, e o economista Carlos Eduardo de Freitas. Eu retorno logo após. Até lá! Câmara dos Deputados nas eleições 2016.